Então, resumindo a situação aí, se eu tivesse que dar um, entre aspas, passo a passo, pelo menos eu vou contar o que deu certo pra mim. Você não tem cliente nenhum, não vai ser no seu quarto, na sua casa que você vai achar. Vai na rua, vai no fórum, vai tentando achar oportunidade e uma hora sua estrela vai brilhar. E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o André Guerra, sou coordenador, professor aqui do Probante. Além disso, eu treino candidatos para a prova oral de concurso público. E hoje, mais uma vez, estamos aqui com o Gabriel Viegas, advogado criminalista, e vamos aprofundar um pouco mais o tema. Hoje, nós vamos falar como é ter um escritório voltado para o direito penal, para o processo penal. Então, Gabriel, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Muito obrigado. E um prazer mais uma vez falar desse tema tão importante para quem está começando a carreira, né? Infelizmente, a gente não tem tanto conteúdo nesse sentido, então esse vídeo com certeza vai agregar muito aí para quem está começando. Com certeza. E não só para quem está começando, né? Mas às vezes a pessoa ela conseguiu a OAB, está trabalhando no outro escritório e fica com receio de abrir o dela, de como que vai ser, o que tem que fazer. Então eu tenho certeza que as suas informações vão agregar muito aí para quem está interessado em ter seu escritório. Para a gente iniciar nesse tema, quando você resolveu ter o seu próprio escritório? André, essa ideia de como ter o meu próprio escritório envolve muito a minha própria biografia profissional, né? Eu trabalhava em outro ramo do mundo corporativo e chegou num determinado momento eu vi que não dava mais, que eu queria realmente seguir um novo caminho e que a advocacia criminal era que me satisfazia. E aí envolve uma questão para quem está com interesse especializado nessa área. Diferente, por exemplo, de quem trabalha no âmbito tributário, no âmbito trabalhista, ali que você vai ter às vezes um mega escritório com centenas de vagas. Na advocacia criminal nós somos, entre aspas, lobos solitários. O advogado criminal, em espécie, ele é autônomo. Você vai ter ali alguns grandes escritórios que contratam alguns advogados, mas vão ser poucos, nem se comparam com o trabalhista tributário. Mas o advogado criminalista, ele vai ser um advogado autônomo e confia em mim, vale mais a pena do que se trabalhar para alguém. Mas você teve alguma experiência em escritórios de direito trabalhando com direito penal? Ou você viu que não seria tão proveitoso assim e decidiu abrir o seu escritório? André, eu tive experiências prévias em 2 escritórios antes de ingressar na advocacia autônoma, né? Mas na advocacia criminal, pelo menos em Belo Horizonte, posso falar com muita segurança, você vai ter pouquíssimas vagas em grandes escritórios. Então eu vi que se eu ficasse esperando essas vagas, elas não surgiriam nunca. Então foi quando eu decidi ingressar na advocacia autônoma e seguramente foi a minha melhor escolha profissional até hoje. Qual que seria a diferença, na sua opinião, entre trabalhar no escritório para outra pessoa, né, como um funcionário, e ter o seu próprio escritório? A diferença é profunda. Quando você trabalha para alguém, em grande parte você vai fazer o que aquela pessoa não quer fazer. Então, por exemplo, o trabalho chato pode ter certeza que vai ficar para você. Se fosse legal, ele ia estar fazendo. E você vai ser basicamente um técnico, basicamente um analista. Você vai ficar atrás da mesa no computador, escrevendo petição, se tiver que despachar com o juiz, fazer audiência, você vai ser estritamente técnico, né? É muito diferente da advocacia que você está dirigindo no escritório, porque aí você vai precisar de conhecimentos que são mais dinâmicos. Não só do conhecimento técnico que você vai precisar, e é essencial, é a alma do seu negócio, mas você também vai precisar de ter conhecimento em ciências contábeis. Você vai precisar de ter muito conhecimento em vendas, em persuasão, coisas que fazem parte de quem é dono de um escritório. Você sendo empregado, simplesmente técnico. Ok. E o que você percebe como um elemento para te tornar bem-sucedido? Não só você, né, mas para quem está começando e quer ter o escritório, o que você acha que precisa procurar, precisa fazer para ser bem-sucedido? Outra pergunta muito boa, André. É uma coisa que a gente comentou em outro vídeo, eu vou repetir dada a importância do tema. Sim, eu particularmente eu sempre achei muito bonito a questão acadêmica, né, e investi muito nisso. Inclusive nós somos colegas aí em bons cursinhos, né, em especial o Probante aí que tem um dinamismo muito grande e a qualidade excepcional.
Mas apesar de todo o meu investimento acadêmico, eu tenho reconhecimento que como advogado, meu cliente ele não está preocupado quantos livros eu li, quantos livros eu tive contato e nada disso. O que ele quer é a soltura do familiar dele ou dele como pessoa. Resumindo então a resposta em uma palavra. O que é essencial? Cara, é cliente. Não adianta você ter lido milhões de livros se você não tiver cliente no seu escritório. Então eu vou frisar de uma vez, cliente, 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 cliente. Essa é a alma do seu negócio. Como é seu dia a dia? Porque a gente sabe que o dia a dia do advogado, né, você tem que fazer várias coisas diferentes e tal, mas você te colocando na condição de o responsável por um escritório, como que você tem que agir, o que você tem que fazer para esse escritório funcionar normalmente? Uma coisa muito legal, André, e aí é uma coisa que eu vejo em comum para todo mundo no direito. Seja quem vai ingressar em concurso público, seja quem vai ingressar em venda profissional, é disciplina. Você vai precisar ser uma pessoa disciplinada. Porque você, a partir do momento que você é dono do seu escritório, você já não tem mais um chefe te cobrando. 8 horas da manhã eu preciso que você esteja aqui, 5 horas da tarde, hoje preciso fazer horário de almoço. É você com você mesmo. Então você precisa ser uma pessoa muito disciplinada nesse sentido. Adianto para quem está com a gente. Você não vai ter horário. Vou dar um exemplo de recentemente, né? 4 horas da tarde eu estava almoçando de chinelo na Bermuda. Eu moro ao lado de um shopping, né? Na minha cidade, eu estava lá. Mas estava trabalhando 11 horas da noite. Então eu não tenho uma rotina rígida, minha rotina é muito flexível. O que eu costumo fazer sempre, André? Advogado criminalista não fica no escritório. Seu cliente só vai te procurar com horário marcado. Pô, mas pode ser que esteja passando alguém ali, aí seu estagiário atende. Advogado criminalista fica fora do escritório. Seja para despachar com o juiz, seja para ir em presídio, seja para diligenciar a informação, a sua essência vai ser fora do escritório. Quando você está dentro, claro, seu conhecimento de ciências contábeis não precisa ser muito aprofundado, mas um básico você precisa ter. Saber quanto que está entrando, quanto que está saindo. Tem aquela regra dos 80-20, né? Que dizem que 80% do seu faturamento vai de 20% dos seus esforços. Você precisa entender qual que está sendo a sua galinha dos ovos de ouro. Então essa visão gerencial ela é muito, muito importante para quem é dono do escritório. E aí como que você faz essa gestão se fica tão pouco no escritório? Você tem um funcionário que mexe com isso? Como é que funciona na prática? Essa pergunta também foi muito boa, André, porque é um conflito que a gente entra. A bem da verdade, no interior a gente tem um ditado que é muito verdade, né? Fala assim, olha, o gado só engorda com o olho do dono. Então você, apesar de estar muitas vezes fisicamente distante, você precisa estar ligado ali no que está acontecendo o tempo todo. Hoje eu tenho uma pessoa que é meu braço direito, eu dei muita gratidão a ele, mas eu estou ali tutelando tudo, o tempo todo. Inclusive, eu prezo por fazer uma administração muito centralizada. Meus clientes têm contato com as pessoas que trabalham no escritório, mas 90% do contato é feito comigo. Então, assim, isso que eu faço. Eu busco fazer uma administração bastante centralizada em mim mesmo. Não é porque eu não confio nas pessoas, mas é porque eu parto desse pressuposto de administração que quem o olho do gado engorda é com o dono. E em relação à relação humana, eu faço o oposto do que eu tive lá no mundo corporativo muitas vezes. Inclusive, essa é uma das vantagens da advocacia autônoma, né? Você não vai ter um chefe muitas vezes que de pouca virtude. Claro que existem chefes que são verdadeiros líderes, mas é uma realidade que muitas vezes você vai encontrar um cara que não tem tanta virtude, talvez não merecesse estar ali no cargo, né? E tá ali por outros fatores. E, enfim, então com os meus funcionários eu sou muito humano, sou muito compreensível. E a gente tem um exame de seleção também bem criterioso. Para a pessoa entrar lá tem que ter qualidade. E o que você acha que é melhor na sua rotina? O que ter um escritório te traz de benefício? Sem sombra de dúvida é minha liberdade, André. Minha liberdade é bom demais, cara. Se eu quiser viajar quarta-feira eu viajo, se eu quiser viajar na terça-feira eu viajo. Eu tenho uma liberdade muito maior do que quem é advogado empregado não tem. Então essa é uma das principais vantagens, é a liberdade. E aí entre nós que eu vou contar aqui, mas o dinheiro também é bom, né? Você sendo advogado autônomo, a tendência de você ganhar mais que como empregado é maior. Mas depende só de você, né? Depende só de você. Você não tem limites,
Para mais e para menos. Para menos é a parte ruim, né? É a parte ruim. Não, sendo verdadeiro, teve mesmo nosso escritório de ter entrado no faturamento de R$400. Mas por que a gente não desesperou? Porque quando a gente teve um mês bom, a gente não saiu comprando um iPhone de R$10.000, nem viajando pra Disney. Então a gente tinha uma gordurinha pra gastar. Você que tá advogando, você que vai abrir o escritório, tenha sempre uma gordurinha. Não vai ser todo mês que vai brotar dinheiro. No mês que brota dinheiro, guarda. E como foi esse início do seu escritório? Porque normalmente quando a gente inicia, né, um escritório ou qualquer outra coisa, a gente não tem muito cliente. E se a gente não tem muito cliente, a gente não tem muito dinheiro. Então como que foi esse início de abrir um escritório, precisar do dinheiro, precisar do cliente e saber que está tudo no início ainda, que tem que esperar? Como que aconteceu isso? Outro ponto muito bom, né? Eu tenho muita gratidão aos meus pais, mas eu sou filho de professor filho de professora, né? Minha mãe na escola estadual, e meu pai trabalhou numa indústria de automóveis. Então eu não tive ninguém na área do direito, ninguém, era eu e eu mesmo. Eu já tinha essa perspectiva de abrir, de possivelmente abrir um escritório, né? Então eu tinha um dinheirinho guardado. Apesar de ter surgido assim a ideia de uma vez, né, igual eu contei em outro vídeo, mas eu sempre fui de guardar um dinheirinho. E em relação à captação de cliente, cara, eu era igual... Se não puder, corta, mas eu era igual vendedor de Rinodê. Eu ficava com um cartãozinho no bolso e saía oferecendo pra todo mundo, em toda oportunidade. E quando você quer uma coisa, você começa a enxergar oportunidade em tudo, cara. E eu comecei a captar cliente de todo jeito e das formas mais ou menos imaginar possível. Eu tava no fórum e aí muitas vezes minha estrela começou a brilhar também. Isso aí, assim, sorte, sempre trabalhei muito, né? E a sorte me encontrou trabalhando. Quando que foi a virada da minha carreira no âmbito criminal? Eu tava no fórum, nesse início de carreira ainda bem quebrado, né? Vivendo basicamente da gordurinha passada. Surgiu um rapaz, estava na fila do Siscom. Para quem não conhece, Siscom é onde você pega informação processual de uma pessoa. A fila do Siscom estava gigantesca. E eu estava lá como advogado, assim, no computador que tem disponível no fórum, e um rapaz me pediu informação. Na hora que ele me pediu informação, eu me contou a situação dele, ali eu vi uma possível captação de cliente, né? Captei esse cliente, ele gostou muito de mim, esse rapaz, e eu tenho muita gratidão a ele. E a gente conseguiu um bom resultado para essa pessoa e cobrando um valor que ainda era baixo para os padrões da advocacia criminal. Mas onde que a minha estrela brilhou, André? Esse cara, ele era uma espécie de líder religioso lá na comunidade carente da cidade de Contagem, na região de Nova Contagem. Ele tem lá uma igreja muito grande. Então ele começou a me indicar de forma muito sucinta para essas outras pessoas. Ele teve ali um espírito de gratidão pelo que a gente fez pelo sobrinho dele. E aí começou a virar a carreira. Porque aí um cliente começou a indicar o outro e virou uma teia que as coisas surgem. Então, resumindo a situação aí, se eu tivesse que dar um, entre aspas, passo a passo, pelo menos eu vou contar o que deu certo pra mim. Você não tem cliente nenhum, não vai ser no seu quarto, na sua casa que você vai achar. Vai na rua, vai no fórum, vai tentando achar oportunidade e uma hora sua estrela vai brilhar. Você vai começar a ser indicado e as pessoas vão começar a te procurar. Você disse que é um lobo solitário, né? Você tem o seu escritório, né? Você comanda tudo, mas você tem sócios, você tem funcionários. Como se dá essa divisão do trabalho? O que você faz? O que você terceiriza? Essa é outra pergunta muito boa. É uma coisa que a gente estava até conversando nos bastidores, né? A importância de você ter um bom sócio. E eu tive a oportunidade por 2 vezes de ter um sócio e na época eu optei por não. Por variados motivos, né? O primeiro porque eu senti ali o business plan não estava tão bem formado, e na hora que eu dei uma sondada eu não senti muita constância. E no segundo porque eu senti uma visão técnica muito aguçada, mas uma visão de negócios nem tanto. Então eu preferi ir sozinho nesse plano inicialmente. Mas naturalmente o escritório começa a crescer e você precisa de outras pessoas. O meu primeiro, entre aspas, funcionário foi um estagiário. Chegou um determinado momento que não estava dando para ele por conta de demanda e a gente teve um segundo estagiário. E hoje a gente tem uma terceira pessoa formada aí que está
também nos auxilia. A gente também tem uma parceria com outros escritórios, né? Então hoje o nosso escritório tá com esse patamar estrutural. Sobre sócios, eu tenho um planejamento de um dos meus estagiários virarem meu sócio. Por quê? Porque o cara merece. O cara é fora da curva mesmo e os dois, na verdade, né? Então estão comigo aí, são muito fora da curva. Eu quero que eles virem meus sócios. E os advogados que estão lá associados hoje, a gente também tem um plano de carreira bem legal para eles. Interessante, né? Porque isso aí, quando o estagiário se sente reconhecido, né, ele quer sempre trabalhar mais porque pode abrir uma porta, né? Ele pode já continuar ali e crescer dentro do próprio escritório. Meu estagiário já me indicou cliente. Ele me indicou um cliente que pagaria tipo, o salário na bolsa dele do ano inteiro. Isso é bom, sempre é bom. E se você, hoje, né, já pode dizer que você é um advogado de sucesso, seu escritório também tem sucesso, o que você falaria para o seu eu do passado que estava prestes a abrir um escritório, algum erro que você cometeu, ou algum caminho para se tornar as coisas mais rápidas, o que você aconselharia esse Gabriel Viegas inexperiente ainda? Um menino cheio de vontade, né? Olhando para trás assim, acho que se ele estivesse aqui hoje ia ser um menino com brilho nos olhos, cheio de vontade, mas ainda com mais vontade do que conhecimento prático, né? Eu ia falar para ele manter que entre conhecimento e vontade, vai na vontade, porque conhecimento você vai adquirindo com o tempo, com a prática, né? Então eu acho que se eu encontrasse ele hoje, eu ia dar um abraço nele, dar um tapa na cara e falar: meu filho, segue o caminho que vai dar certo. E ia ser pra isso. Conselhos de que eventualmente eu errei, né? Errar faz parte do ser humano. Inclusive, conhecimento é muito baseado na tentativa e erro, né? Uma coisa que eu falaria pra ele, cara, seria em questão de precificação. Eu sempre fui muito bom de captar cliente, mas eu não necessariamente monetizava os meus contratos. Então estava lá cheio de contrato, mas não necessariamente contratos que valiam dinheiro, né? Falaria essa questão da precificação. Questão que eu estou adiantando que vai acontecer com quem não está vendo. Quando você abre um negócio, e aí não é só no direito, mas é em qualquer ramo, você vai ter pessoas que incentivam, você vai ter pessoas que desestimulam. Uma situação muito curiosa que aconteceu comigo. As mesmas pessoas que me desestimularam, um ano depois elas estavam vindo me pedir conselho de como abrir um escritório. Eu falaria um pouco para ele não dar ouvido para essas pessoas que tanto criticaram, que vai acontecer a crítica, né? É natural, então não dá ouvido a isso. E como fidelizar um cliente? Como fazê-lo voltar? É claro que no seu caso é fácil, né? Você pede para ele praticar um novo crime, né? Mas em termos gerais, assim, o que fazer para ele gostar de você, do seu serviço e sempre querer contar com a sua ajuda? Eu percebo que muitas vezes quem percebe o seu verdadeiro trabalho como advogado não é o sujeito que está recluso, é a família. Quem te indica para outras pessoas também é a família. Então o cuidado principal que a gente tem que ter é com a família. Claro que você vai ter um tratamento muito próximo com quem está recluso, mas saibam que quem vai te indicar para outras pessoas, quem vai te fidelizar é a família. E a gente já falou até um pouco da questão financeira, mas ao final de cada mês, como que fica esse coração aí? Será que vai fechar a conta? Será que eu vou conseguir pagar tudo que eu tenho que pagar? Como que fica essa ansiedade, né? Tendo a responsabilidade, né, de ter um escritório, de ter funcionários, de ter suas contas. Graças a Deus, desde que eu decidi entrar nessa carreira, eu nunca fiquei no negativo. Eu sempre tive uma gordurinha de reserva. Então, como eu comentei, eu acho que o pior mês da história do escritório foi uma vez que entrou R$400, né, igual eu tinha comentado. Mas a gente tinha gordurinha do passado, não foi nada desesperador. Como é que o coração fica? Dá pra viver, dá pra você ter qualidade de vida, dá pra você ter seus luxos, você vai viver bem sim. Quem fala que a advocacia não dá dinheiro é porque talvez... vocação, né? Não digo isso no sentido negativo, mas questão de vocação, né? Dá um retorno sim, mas você tem que ter cabeça no lugar. Cabeça no lugar pra quando você ganhar dinheiro você não sair gastando muito e sempre ter a gordurinha ali pros meses de baixa. E dá para ir para Fernando de Noronha? Dá. Inclusive eu estive lá recentemente, recomendo a todos. Então, muito obrigado, Gabriel. Foi um prazer te receber.
né, deu informações impagáveis aqui, né, pra gente, que todo mundo precisa saber como ter seu escritório. Então eu te agradeço mais uma vez. E pro pessoal eu peço que continue nos acompanhando os nossos vídeos. Está saindo com uma grande regularidade e só tema de grande importância para você que está começando ou para você que tem interesse. Tá certo? Então, um grande abraço. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, agradeço ao André mais uma vez. E dica final, vão para Fernando de Noronha, é muito bonito, né?